doce paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Podem sentar, amados, muito obrigado. Uma vez mais, a minha gratidão ao pastor Neemias pelo honroso convite para estar aqui. Uma vez mais, a minha gratidão a este corpo de obreiros, servos de Deus, militantes da fé, que reúnem-se para mais uma escola bíblica, e estar convosco outra vez é de tamanho privilégio, porque nada nos é mais enriquecedor do que termos sido feitos úteis para Deus e para o seu reino. A Ele honra, a Ele glória, a Ele exaltação sempre e para sempre. Muito bom, muito grato a Deus por estar aqui. E tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar e vai falar com a gente. Nobre deputado que há pouco se pronunciou, que Deus abençoe sua vida poderosamente e lhe guarde na trilha que ele precisa percorrer, visto que nós sabemos, nosso país vive um momento sensível, requer intervenção divina e posicionamentos nossos como cidadãos e como instituições, e a nossa oração é que Deus nos traga socorro e avivamento em nome de Jesus. Bom, estamos para uma manhã de estudo. O pastor Neemias já me franqueou a oportunidade com um tempo bastante confortável para lhes trazer a palavra de Deus. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a Timóteo. Vou tirar o microfone para ver se eu funciono melhor com ele na mão, tá? Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. É um texto muito conhecido nosso. É um texto próprio para pastores e obreiros. Nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor, filho espiritual ministerial de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, estudiosos acreditam que Timóteo tinha aproximadamente 35 anos de idade, portanto estava num momento muito produtivo do seu ministério, mas vivendo algumas adversidades no seio do seu trabalho ministerial. E aí Paulo diz a Timóteo assim: procura, 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todos podem dizer amém? Coloque assim a mão no seu peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Nobres pastores, ministros de Deus, eu gosto sempre de frisar que todas as vezes que Paulo escreve cartas para as igrejas, e eu frisei isto aqui ano passado,
Todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve cartas para as igrejas, ele começa dizendo assim: graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Salvador Cristo Jesus. Mas quando Paulo escreve cartas para pastores, ele começa assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Preste atenção. Quando ele escreve para as igrejas, ele diz graça e paz. Quando ele escreve para pastores, ele diz graça, misericórdia e paz. É só ler a introdução de todas as suas cartas e o irmão vai perceber isto. Porque na compreensão de Paulo, para exercer o ministério só pela misericórdia. Então, graça, misericórdia e paz. E por que isto? Pastores não são homens incomuns. Pastores são homens comuns com responsabilidades incomuns. Sobre cada um de nós verga aquilo que Paulo chama de o peso das igrejas. Quando a Bíblia manda o crente orar, diz que cada um deve ter uma vida de oração. Para o pastor Samuel, o profeta, diz assim: longe esteja de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. E é interessante que orar por vós ali, diferente do que eu entendia, Samuel não está falando de interceder. Samuel está falando de o pastor orar a cota que a igreja deixou de orar por negligência. Ou seja, o pastor precisa cumprir a meta, encher a medida, transbordar a taça, orar mais do que os outros. Quando a Bíblia diz que o cristão precisa ter uma vida de vigilância, cada um vigia por si mesmo, examine-se. Mas quando fala para pastor, Paulo escrevendo em Atos, ou pregando em Éfeso, e Lucas registrando em Atos, Paulo diz no capítulo 20, versículo 28, olhai por vós e pelo rebanho. Cada crente vigia por si, o pastor vigia por si e pelo rebanho. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, esta premissa não vale para o pastor. Porque a Bíblia diz do pastor que ele dará conta de si mesmo e do rebanho. Ou seja, algumas pessoas que resolveram se tornar pastores, sem chamado divino, sem vocação divina, sem a essência da vocação para o ministério, se soubessem o que pesa disto para a eternidade, repensariam a unção conquistada por méritos humanos, e só permaneceria no ministério aquele que tem certeza que foi chamado e não pôde escapar do chamado, porque é uma determinação divina. Ser pastor não se resume a dirigir um culto, cuidar da administração de uma igreja, de uma organização.
Ser pastor é ser representante do céu na terra, lidar com as coisas espirituais e responder pelas materiais, sabendo que o nosso maior juízo e prestação de contas não é diante do povo, mas diante de quem nos vocacionou e nos confiou o rebanho. Daí, Paulo, escrevendo a Timóteo, orientar e admoestar, dizendo: procura apresentar-te. Para aqueles que estão anotando, a expressão procura, que Paulo utiliza aqui, se o irmão está anotando, coloca aí procura, e aí coloca um tracinho para explicar. Procurar aqui, à luz do verbete grego que Paulo utiliza, indica: se esforce, seja diligente, tenha o cuidado de, se preocupe em, indica esmero, zelo, inquietação por apresentar-se a Deus aprovado. E é interessante que o verbo procurar aqui indica esforço demasiado para alcançar um propósito. Ninguém alcança esta aprovação sem esforço. E ele diz: procura apresentar-te a quem? A quem? Desculpa, não ouvi a quem? A Deus. Na maior parte das vezes, a nossa preocupação está em que sejamos aprovados pelo povo, pelos colegas, pelos governantes. E aí Paulo diz: esqueça de ser aprovado aqui se você não estiver sendo aprovado lá, porque a aprovação daqui sem a aprovação de lá nada serve. A palavra aprovado, os irmãos estão me ouvindo bem? Estou falando devagar porque, como o auditório é grande e as arquibancadas estão vazias, o eco pode embolar na expressão, por isso eu estou compassando as palavras. A palavra aprovado, dokinos, é a mesma expressão usada para falar dos testes aos quais os metais eram submetidos para averiguar a sua genuinidade. Então, quando o apóstolo diz: procura apresentar-te aprovado, olha bem para mim, por favor. Ele está dizendo assim: você está sendo testado para ser confirmado. Todos os dias nós somos testados no ministério para sermos confirmados. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado é o varão que sofre a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Então, aprovado aqui é ser testado para ser confirmado. O Senhor já foi testado esta semana. É possível que o Senhor já tenha sido testado hoje. Todos os dias nós passamos por testes que confirmam ou não o nosso ministério e a nossa trajetória. E aí Paulo diz: obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando de um obreiro que se preparou para a missão que ele vai desenvolver.
do obreiro que não lida com o seu ministério como se ele funcionasse no piloto automático, que treina, a expressão é essa, se esmerar, treinar, aperfeiçoar. Não há ministério bem-sucedido sem treinamento, sem preparação, sem capacitação. Quando perguntaram para Michael Jordan, maior jogador de todos os tempos, qual foi o segredo para que ele se tornasse o que se tornou, ele disse: diariamente eu treinava 6 horas ininterruptas longe dos colegas. Ou seja, além do treinamento que todos faziam, ele dedicava mais 6 horas para treinar ininterruptamente. O que Paulo está dizendo é isto: treine, se aperfeiçoe, se esmere, tenha o cuidado, se esforce nisto. Então, para alcançar esta proposta que Paulo está trazendo para nós, qual é o caminho que podemos trilhar? Quais são os cuidados que precisaremos ter? É sobre isso que eu vou compartilhar com os nobres companheiros, hoje pela manhã e hoje à tarde, querendo Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido. Prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido. Porque, primeiro, é muito normal, na diversidade de coisas a resolver, a gente inverter as prioridades. Por outro lado, e por favor, fique atento a algumas coisas que eu vou falar, mais do que a outras. Por exemplo, quando eu falo de obreiros bem-sucedidos, eu não estou falando de renome, nem estou falando do tamanho da igreja que você pastoreia, porque tem gente com renome que não é bem-sucedido, não do ponto de vista bíblico. E tem gente pastoreando grandes igrejas e que não está na plataforma dos bem-sucedidos do ponto de vista bíblico. Porque sucesso terreno não está na mesma perspectiva de sucesso na concepção divina. Por exemplo, se analisar da perspectiva humana, o ministério de Jeremias foi um fracasso. Odiado pelo rei, perseguido pelos príncipes, rejeitado por seus irmãos, expulso de casa por seus pais, morreu em pobreza financeira, e ninguém acreditou nas suas profecias enquanto ele estava vivo. Onde está o sucesso disso? Na perspectiva humana. Os pais de Jeremias chegaram para ele e disseram assim: vamos fazer o seguinte, como ninguém gosta de você na corte, você ficar aqui em casa é um problema para nós, porque eles vão perseguir a gente por tua causa, então vai embora. Fui rejeitado pelos meus irmãos, ele diz. Chega um momento na vida de Jeremias que a frustração dele é tão grande que ele diz assim: o Senhor me enganou e eu me deixei enganar. Ou seja, o Senhor não me disse tudo, eu não sabia disso. Então, na perspectiva humana, o ministério de Jeremias não foi um sucesso. A pergunta é: e na perspectiva divina? Então tem gente que na perspectiva humana está sendo aplaudido, e Deus está olhando e dizendo assim: não te conheço, não sei quem é você.
Mas eu expulso demônios em teu nome, eu curo em teu nome, mas pratica iniquidade. Não sei quem é você. Na perspectiva humana, o ministério de Isaías foi um fracasso. Isaías não era acreditado por sua geração. E o pior, Isaías morreu e a maioria das suas profecias não haviam se concretizado ainda. Por exemplo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele fala de um menino que já nasceu. E aí quando procuram saber, na corte não nasceu nenhum príncipe. É mentira, é delírio, é loucura. E na perspectiva divina, qual é o conceito de Deus sobre o ministério de Isaías? Então, quando eu falo de ministério bem-sucedido, nós vamos ter que compreender que muitas vezes sucesso na perspectiva humana não é sucesso na perspectiva divina. Na perspectiva humana, o ministério de Jesus não foi um sucesso. Qual foi o final do ministério de Jesus? Jesus jubilou com uma festa violenta e as pessoas aplaudindo ele. Foi assim? Depois de 60 anos de ministério, ele jubila aos 90. Ele exerceu um ministério durante 3 anos, um ministério muito curto. Terminou seu ministério na cruz, criticado e censurado pela sua geração. No entanto, ele quebrou as cadeias da morte, está vivo, assentado à destra de Deus, intercede por nós, e ele é a causa pela qual estamos aqui. Então, meu ministério é bem sucedido, sim ou não? É a primeira pergunta que eu preciso fazer. Sim, em que perspectiva? Porque a nossa geração mede o sucesso do ministério pelo número de seguidores das redes sociais, pelo número de visualizações e curtidas nas postagens e assim por diante. A rede social virou vitrine e a gente virou boneco. Mas o Senhor quem chama, é o Senhor quem chancela. E essa preocupação precisa estar em nossa mente. Eu não estou dizendo despreze a visão humana. Não estou dizendo despreze a expectativa que as pessoas têm daquilo que Deus faz na tua vida. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós não precisamos, não podemos substituir o conceito de Deus pelo conceito dos homens ao nosso respeito. Então, quais são as prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido? Primeira, vida devocional. Não há ministério bem-sucedido sem vida devocional disciplinada. A nossa relação com Deus é mais importante do que a nossa relação com a igreja. A nossa relação com Deus é mais importante do que a nossa relação com o cônjuge. Eu sei, e vou chegar lá, que nenhuma coisa nem a outra, relação com a igreja ou com o cônjuge, pode ser desprezado. Mas eu estou falando de relacionamento com Deus, intimidade com Ele. Porque nós estamos lidando com coisas espirituais. E Ele é a fonte. Note que Paulo, orientando a Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus. O grande cuidado aqui é com a minha relação com Deus. E aí, eu quero destacar 3 itens que formam a nossa vida devocional. Primeiro, oração. Dá um toque assim no companheiro que está do seu lado e pergunta para ele assim: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Po Yong Shou.
Disse certa feita num dos seus livros que ele começava o dia com 2 horas de oração, porque 2 horas de oração representavam metade dos problemas do dia solucionados. Nós, pastores modernos, lidamos com tantas coisas e com tantos empreendimentos e com tantos desafios e nos tornamos tão executivos que não resta mais tempo para a oração, e quando resta tempo já não resta energia, estamos esgotados, estamos cansados e fatigados. Profeta Samuel, no capítulo 12, versículo 23 do primeiro livro, vou repetir um texto que eu já citei, ele diz: longe esteja de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Êxodo capítulo 33, versículo 11. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Face a face ali, queridos, não é, desculpem, frente a frente. Face a face ali é boca a boca, fôlego a fôlego. Significa que o Senhor soprava no interior de Moisés, pelas narinas, pelas vias respiratórias de Moisés, é boca a boca. É o Senhor encostar em Moisés e... Isto só é possível com uma vida de oração. Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 24, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Me permita exemplificar isto? Um pastor que pudesse me ajudar aqui, só para eu exemplificar esse andar com Deus. Um pastor, por favor. Eu pensava que a expressão bíblica que menciona que Enoque andava com Deus era isso aqui, lado a lado. Mas a expressão bíblica, sobe no meu sapato, por favor, pastor, de frente. Isso, andar com Deus é isso aqui, ó. O Senhor carregava Enoque no seu pé, de modo que não era Enoque que andava, era Deus quem andava, e Enoque ia sendo transportado por ele. Obrigado, pastor. Aleluia. Isso é prioridade. Vida devocional é prioridade. Oração é prioridade. Não pode ficar para depois. Davi, diz a Bíblia, segundo Samuel capítulo 5, versículo 18, diz assim: e quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei a 3ª vez sobre Israel, se iraram muito e vieram para prendê-lo. E quando os filisteus vieram para prender a Davi, a Bíblia diz assim: mas Davi desceu à fortaleza. Substituir? Davi desce à fortaleza e vai chorar. Quando ele chega na fortaleza, e é interessante que para todos os reis a fortaleza era subindo, para Davi a fortaleza é descendo, porque a fortaleza de Davi está nas cavernas. Então ele desce as montanhas para as cavernas.
E quando chega lá, ele pergunta a Deus assim: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. Aí ele pergunta: e o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Que a questão não é só o ir, é por que o Senhor está me mandando? O Senhor quer entregar os filisteus nas minhas mãos ou quer me entregar na mão dos filisteus? E o Senhor disse: vai, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. E ele foi, e batalhou, e venceu. E os filisteus fugiram de Davi. E a Bíblia diz que 1 ano depois, os filisteus reuniram agora todas as suas forças. Antes subiu o exército, agora subiram todos. As 5 cidades fortalezas da Filístia vieram. Na primeira vez, diz o texto, vieram para prendê-lo. Na segunda, diz o texto, vieram para matá-lo. Provoca o ministro do seu lado, por favor, e diz para ele: a unção que está sobre a sua vida incomoda alguém. Tudo isso foi só porque Davi foi ungido rei. Vieram para matá-lo. Só que ele venceu ano passado. Poderia simplesmente ter ido de novo, mas a Bíblia diz de novo que Davi desceu a fortaleza. Olha que incrível, olha só. Na primeira vez os filisteus veio com o exército para prendê-lo. Na segunda vieram todos para matá-lo. Na primeira vez Davi desceu a fortaleza e orou. Está escrito. Na segunda ele desceu a fortaleza e chorou. E ele pergunta a Deus: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. Por que orar? Porque a direção que Deus deu ontem pode não ser a mesma que Ele dará hoje. O cenário mudou, a circunstância mudou, então a resposta muda. E isso só é possível com uma vida diária de oração. E só para concluir o texto, Davi diz assim: se não é para eu ir contra eles, eu faço o quê? O Senhor disse: foge, corre, vaza. Como assim, Senhor? Vai se esconder. Vai se esconder como? Esvazia a cidade e te esconde atrás da floresta dos balsameiros. Uma orientação divina para correr. Davi? Você consegue pensar em Davi fugindo dos filisteus que já eram clientes dele desde que ele era menino? E agora ele é rei e foge? Mas Deus mandou. E Davi chama todo mundo e diz: ó, larga tudo e vem comigo. Fugir. Alguém deve ter perguntado: não entendi, Davi, depois de velho ficou mole? Medroso, quando era menino enfrentava, agora está correndo de filisteu. Imagina alguém dizendo: majestade, não pode. E Deus diz assim: pode, porque eu mandei. Recuar às vezes é vencer. E Davi está lá escondido atrás da floresta dos balsameiros, e o comentário rolando, e os filisteus pensando que Davi fugiu. Depois de um tempo que a Bíblia não determina quanto tempo foi, o Senhor diz a Davi: Davi, quando você ouvir o barulho da copa das árvores, ao ritmo de marcha de exército, não é um barulho qualquer,
Quando a copa das árvores mexer como um exército marchando, levanta e sai a peleja, porque eu já saí na tua frente. Sabe o que é interessante, pastores? Davi briga com o filisteu desde a adolescência. Todo dia tem um filisteu na porta. Mas essa é a última vez que você vê filisteu brigando contra Israel na Bíblia. Por quê? Porque quando você vence, o inimigo volta. Mas quando Jeová vence, Ele vence de uma vez por todas. Quando você resolve, o problema brota de novo. Mas quando Deus resolve, Ele resolve em definitivo. E isso só é possível por meio da oração. Então vamos lá. Eu estou falando sobre prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido. Estou falando que em primeiro lugar está a sua vida devocional. E dentro do contexto da vida devocional, eu estou falando de 3 itens que compõem a devoção do obreiro. E o primeiro é oração. O segundo é leitura da Bíblia Sagrada. Pastores precisam estudar a Bíblia. Pastores precisam buscar na palavra o alimento para o rebanho. O negócio de pastor estar ajoelhado na hora da oração do culto para tentar descobrir o que vai pregar. Numa situação ou outra esporádica, isso acontece com qualquer um, mas fazer disso um hábito. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que abre a tua boca que eu encherei, por causa da nossa negligência? Jesus diz assim: o Espírito vos fará lembrar. O Espírito só fará lembrar aquilo que eu ouvi, aquilo que eu li, aquilo que eu busquei, aquilo que eu recebi. Então, dentro da perspectiva da vida devocional, a leitura da Bíblia, Daniel 9:2. Esse é um dos textos mais sérios da história de Israel, porque Daniel diz assim: eu entendi, pela leitura dos livros, que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Ele não recebeu revelação. Deus não apareceu a ele por visão. Pela leitura dos livros ele percebeu que a profecia já havia se cumprido e o cativeiro já estava no tempo de acabar. Se Daniel não tivesse percebido, Judá teria sofrido mais do que Deus havia determinado. Percebi pela leitura dos livros. A leitura trouxe discernimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, da sua primeira carta, disse assim: persiste em ler, estudar e exortar até que eu vá. Ler, estudar e exortar. É incrível como nós, obreiros, muitas vezes somos preguiçosos para a leitura. E tem uns que são tão preguiçosos que dizem assim: eu só leio a Bíblia. Alguns destes não leem nem a Bíblia.
Paulo diz a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 da segunda carta: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido para a salvação. Na linguagem de Paulo, quem estava tornando Timóteo sábio e entendido não era a revelação, não eram os dons espirituais, eram as sagradas letras, era conhecimento da divina Escritura. Jesus está na sinagoga, lhe entregam o livro da lei para que ele leia, o livro para que ele leia de Isaías, o rolo de Isaías, capítulo 4, versículo 17. E não era como hoje, que o pastor Neemias diz assim para o pastor: você vai pregar domingo, você está na escala para segunda. Não. Está todo mundo na sinagoga, o chefe da sinagoga pega o rolo do livro que ele decidisse pegar, e franqueava a oportunidade, e alguém lá na sinagoga se colocava de pé, recebia o livro e vinha ler e explanar. Isso precisava de conhecimento geral das Escrituras. Filipe, o evangelista, Atos 8, termina uma grande conferência em Samaria, e o Senhor diz para ele: agora desce para a estrada que vai para Gaza, no deserto. E Filipe vai para lá, e lá vem uma carruagem. É um ministro da economia, da rainha da Etiópia. Então estamos falando de uma autoridade e de alguém que conhece sistema de governo, que está lendo um texto, e Filipe não sabe que texto é. Ele se aproxima e ouve. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. E Filipe pergunta: entendes tu o que lês? E o nobre disse: como entenderei se alguém não me explicar? E Filipe subiu no carro e lhe explicou. Só explicou porque conhecia. Muitos de nós só lê a Bíblia no dia que vai pregar, para decorar o esboço da noite. Faz parte da nossa vida devocional leitura diária das Sagradas Escrituras, busca pelo conhecimento, pesquisa para compreendermos melhor. Alguns de nós sequer frequentam a escola bíblica dominical. Me diz que só na Bahia tem pastores que não vão na escola bíblica. Por favor, que eu vou pegar minha carta de mudança. O pastor está frisando aí, tem pastor que nem Santa Ceia está tomando. Vida devocional, oração, leitura da Bíblia. Terceiro item da vida devocional: vigilância. Vigilância. Atos 20, 28 a 31. O apóstolo Paulo vai empreender a sua terceira viagem missionária e talvez última. Digo talvez porque há uma divergência de pensamentos. Alguns concordam que ele tenha feito a quarta, outros acreditam que a terceira foi a última. Fato é que Paulo faz uma reunião geral de obreiros. Ele convoca todos os pastores da região de Éfeso e da Galácia para ouvi-lo na sua palavra de despedida. E Paulo começa dizendo assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que Ele mesmo adquiriu
com o seu próprio sangue. Porque eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos para si. Vigiai, diz Paulo, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Então a orientação paulina é: vigia. Vigia por você, vigia pelo rebanho. Você está apacentando um rebanho que é de Deus e que Ele adquiriu com seu próprio sangue. Aí ele diz: quando eu me ausentar, Paulo se coloca ali como um guardião, como uma lâmpada acesa da doutrina. E ele diz: quando eu sair daqui, no meio de vós entrarão lobos cruéis, e dentre vós mesmos se levantarão outros. É incrível que Paulo fala de 2 tipos de lobos: o que vem de fora e o que já está dentro. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, e dentre vós mesmos se levantarão. Aí a orientação de Paulo é: vigiai. Vigiai. Mateus 26, 41, Jesus diz assim: orai e vigiai. Vigiai e orai. Marcos 13, 33 diz: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Então, dentro do bojo da vida devocional do obreiro está a oração, o estudo da palavra e a vigilância. Isso aqui é diário. A pergunta para nós é: como está o nosso nível de vida devocional? Se a nossa vida devocional fosse medida por notas, que nota teríamos hoje? Uma pergunta chata. Sua esposa lhe vê orando? Ela sabe que o marido dela ora? Seu filho lhe vê orando? Seu filho sabe que o pai dele é um homem de oração? Sua esposa senta para lhe ouvir pregando? Ou ela vai para a cozinha cuidar da refeição dos convidados, porque não suporta te ouvir? Os teus filhos te ouvem pregando, eles olham para o pai e dizem assim: meu pai é um profeta de Deus, é um homem de Deus. Eu não estou perguntando se eles estão na igreja congregando. Estou falando daqueles casos que mesmo quando eles por alguma razão esfriam na fé, ainda assim reverenciam a autoridade espiritual que eu e você representamos. Vamos mudar de assunto? Prioridades na vida do obreiro bem-sucedido. Primeiro, vida devocional. Segundo, vida emocional. Pastor também tem alma.
Aliás, eu preguei uma mensagem com esse tema ano passado num congresso de pastores. Se o irmão não assistiu ainda, vai lá no YouTube depois e assiste essa mensagem. Pastor também tem alma. Pastor também é emoção. Tem gente que pensa que pastor é um ser alado, um ser desalmado. Não chora, não fica triste, não se angustia, não se aflige. É um camarada elemento neutro. Pastores também têm emoções. É por isso, é por essa razão que o Senhor Jesus em dado momento diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte ali não é, eu vou ficar angustiado até a hora de morrer. A minha angústia é de morte. Essa é a expressão. Quando ele sua grandes gotas de sangue, a ciência chama isso de hermatidrose. É um fenômeno raro, no qual o indivíduo, quando está sob angústia intensa, muita pressão, o seu nível de estresse emocional, físico e psicológico é tão intenso que os vasos sanguíneos elastecem. Aquilo não foi milagre, aquilo foi dor. Já vi pregador falando que aquilo foi milagre. Jesus começou a derramar seu sangue antes da cruz. Não é milagre, aquilo é dor. Os vasos sanguíneos se elastecem a tal ponto que entram em contato com os poros, e em vez de sair suor, sai sangue. Aquilo só é possível porque Jesus tinha emoções. Pastor também sofre. E cuidar da minha e da sua vida emocional é imprescindível. Paulo, quando descreve as suas lutas e perseguições aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, desde o versículo 23, no versículo 28 ele encerra assim: além de tudo isso, pesa sobre mim o cuidado com as igrejas. E a expressão ali, pesa sobre mim, a expressão literal é pressão interior. Paulo sentia pressão interior por causa da preocupação com o bem-estar da igreja. Isso também é emocional. Pastorear não é só espiritual, é emocional também. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a pregar aqui agora pela manhã, eu comecei com um timbre de voz, com um ritmo e com uma expressão, e agora já estou em outra. Sim ou não? Por quê? Porque à medida que eu prego, as minhas emoções vão sendo afloradas. O senhor atende no gabinete, e quando recebe a pessoa: paz do senhor, tudo bem meu irmão, graça e paz, Deus te abençoe, como está a família? Tudo muito bem. Depois de 30 minutos aquele irmão falando, você sente dores nas costas, dores nos ombros, às vezes dor de cabeça, e em alguns casos tem que cancelar o resto do atendimento do dia porque você adoeceu. Sim ou não? Ou ninguém aqui nunca sentiu isso, por favor? Porque gabinete envolve emoções. É por isso que um psicólogo tem tempo marcado para uma sessão terapêutica e não passa do tempo marcado, porque as emoções dele estão envolvidas. Pastor não, pastor faz atendimento de 1 hora, 2, 3, 5.
Esse dia eu cheguei na igreja, meu vice-presidente estava no gabinete, eu tentando falar sem conseguir. Aí pedi licença, bati na porta, tudo bem, pastor. Você está há quanto tempo aqui? Há umas 3 horas, atendendo uma pessoa? Não. Entrei, saudei a pessoa, abracei, vamos remarcar o atendimento. Um pastor não dá conta de lidar com um atendimento de gabinete de 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque você tem emoções e precisa cuidar delas, senão você, na tentativa de tirar alguém do poço, desce, e você não consegue ajudar a ninguém se você estiver morrendo. Nós estamos vivendo agora, queridos, ultimamente, uma onda de suicídios entre pastores. Mas na verdade, tenho lido sobre isso, tenho pesquisado sobre isso, e o que as pesquisas revelam é que sempre ocorreu suicídio entre pastores. A diferença é que a igreja, para evitar o escândalo, maquiava a informação. Chama de infarto, chama de AVC, chama de acidente de carro, e em muitos casos foi desespero e suicídio. Não faz muito tempo aqui em Minas, no Vale do Aço, 2 pastores deram cabo da sua própria vida. Outro dia no Rio, lá no Paraná. Por que isso? E aí, o que a gente para discutir, é incrível essa hipocrisia religiosa nossa, porque o que a gente para discutir é se ele foi salvo ou não. A gente não para discutir quais as causas e o que podemos fazer para socorrer aqueles que estão descendo no vale da angústia. Porque muitas vezes ele está sentado do nosso lado e a gente não viu. Pastor também tem emoções. Dá uma olhadinha no companheiro do seu lado e pergunta para ele assim: como estão as suas? João 11:25 diz assim: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro morreu? Não, Lázaro não morreu, dorme. Então por que Jesus chorou? Ele ia ressuscitar Lázaro. Ninguém sabia que ele ia ressuscitar, mas ele sabia, ele ia ressuscitar. Então ele não chorou porque Lázaro morreu. Por que Jesus chorou? Para dar os pêsames a Marta e Maria? Não, se ele foi lá para trazer a alegria de volta. Por que Jesus chorou? Porque o peso da dor dos que são pastoreados por você refletem em você. Por isso que tem gente aí brincando de ser pastor, fazendo do pastoreio profissão. Pastorear não é profissão, é missão. E como missão é desgastante, e o obreiro precisa cuidar das suas emoções. Aí eu vou fazer uma pergunta muito chata: o senhor tem pelo menos um amigo com quem o senhor pode se abrir de vez em quando e derramar a sua alma, na certeza de que esse amigo não vai usar isso contra a sua vida, pelo contrário, vai te ajudar? Porque o detalhe é saber com quem eu posso contar a minha amargura, e esse alguém não vai usar isso depois. Por quê? Deixa eu ver se eu posso dizer isso. Porque entre nós pastores a lealdade é muito fraca. Eu usei a expressão mais leve que eu achei. Eu não usei a primeira que veio à boca para não ser muito agressivo. Nós estamos filmando, talvez transmitindo, então deixa eu aliviar aqui na dose. Nós precisamos ser leais uns aos outros.
Eu não posso, estou contigo, sou teu amigo, conheço tua vida, sento contigo, vou na tua casa, entro no teu carro, brinco com teus filhos, almoço na tua mesa, e de repente a gente se desentendeu, brigou, e agora eu vou usar tudo que eu sei de você para me vingar. Ei, as informações que eu tenho ao teu respeito, do tempo da nossa caminhada de amigos, não podem ser usadas contra você no dia que nós já não estivermos juntos. Isso é deslealdade, é falta de caráter, é fraqueza moral. E é por isso que a gente não tem com quem se abrir. E pastor também tem emoções. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo de número 6 a 17, olha as colocações de Paulo. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está consciente que encerrou. Ele está certo que ele vai morrer. Está feliz pelo resultado do seu ministério, mas está certo que vai morrer. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Aqui é a expressão da alma de um pastor que está solitário, que está precisando de companhia. Demas me desamparou, amou o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Olha só, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Marcos é um camarada por quem, o que foi a causa de um impasse uns dias antes, uns anos atrás, mas agora Paulo, preso, vai morrer, está repensando algumas decisões que ele tomou na vida e colocando algumas coisas no lugar. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, estava frio na Itália. Traz os livros que eu deixei em Carpo, precisava continuar crescendo em conhecimento até morrer. Alexandre o Latueiro me causou males, alguém lhe traiu. Guarda-te também dele. Agora o cuidado pastoral. Olha o versículo 16: ninguém esteve comigo no meu primeiro julgamento. Paulo olha no tribunal, diante da corte que lhe julgaria, e ele procura os irmãos que ele ganhou, os obreiros que ele formou, e não encontrou ninguém para lhe fazer companhia. Só Cristo estava ao meu lado e não me desamparou. Isso aqui é a expressão de alma de um pastor. Leia 1 Reis 19 e encontre um profeta revolucionário. Elias provocou o maior avivamento de Israel depois do Êxodo. Mas agora está dentro de uma caverna, com sintomas de depressão e angústia profunda, pedindo a morte. Por quê? Porque pastor também sofre. E a maioria de nós finge os problemas, maqueia as dores e não conta para ninguém. Uma madrugada, meu telefone tocou. Era um pregador de grande renome. Ele não chorava ao telefone, ele urrava. Nós não tínhamos uma amizade próxima. Nos encontrávamos de vez em quando em algum congresso. Então ele não tinha por que abrir o coração dele para mim. Mas ele berrava ao telefone, ele gritava. E eu deixei ele chorar, e ele chorou muito tempo. Quando ele deu uma trégua, eu perguntei: o que você tem? E ele disse assim: eu estou endemoniado. Eu te diz o nome da espécie que a gente repreende em nome de Jesus. O que caracteriza o seu endemoniamento?
Ele disse: todas as vezes que eu termino de pregar, a angústia que me consome é insuportável. Aí eu disse para ele assim: e quanto melhor você prega, maior é a angústia? Disse: exatamente isso. Eu disse: bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Como assim? Isso não é possessão maligna, isso é humanidade revelada. Você é homem. Quando você está pregando, o organismo libera adrenalina, serotonina e outras substâncias de bem-estar, de euforia, de força, de energia. Só que à medida que você prega, o balde esvazia. E quando você termina de pregar, as suas emoções foram esvaziadas, você está sozinho. Aí se tranca num quarto de hotel, porque as igrejas que convidam pensam que oferecer o melhor hotel é a melhor coisa. E tudo que um pastor precisa depois de uma pregação é de proteção emocional. Os americanos nunca levam um pastor para ministrar sem levar a esposa, um assessor, uma pessoa que o ministrante queira que esteja com ele, porque ele serve de âncora emocional. Por quê? Porque uma pesquisa revelou que os pastores que cometeram deslizes morais caíram na melhor fase do seu ministério. Porque muita agenda, muito compromisso, muita demanda, muito sucesso, muito aplauso, tudo isso enche a vaidade, mas não abastece a alma. Nós, depois de grandes conquistas, vamos fazer churrasco. Jesus, depois de grandes conquistas, ia orar para se abastecer, se cercar. E em dado momento ele diz: vem comigo orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, estou num nível que eu sou Jesus, sou filho de Deus, mas eu não posso ficar sozinho, vem comigo. Isso é alma. A gente não pensa nisso, ninguém nos disse isso. Ninguém nos ensinou que a gente precisa cuidar das emoções. Fui fazer uma série de cruzadas no estado do Nordeste do Brasil. Não vou dar detalhes porque o que eu vou falar é muito sério e eu preciso ter esse cuidado. Estava com alguns irmãos de Brasília e nós estávamos de carro. E depois que terminamos uma cruzada numa cidadezinha lá do interior daquele estado, foi algo lindo que Deus fez, algo lindo. Muita gente aceitou a Jesus. 2 paralíticos foram curados numa noite, levantaram e andaram. Coisa linda. No outro dia fomos tomar café na casa do pastor, para em seguida viajar para a cidade próxima onde seria a cruzada daquela noite. E quando todo mundo terminou de tomar café e nós estávamos nos despedindo, na oração de despedida, o Espírito Santo falou comigo: libera o ônibus e fica com aqueles que estão com você na van. E eu liberei o ônibus, pedi que eles fossem na frente e ficamos. E eu chamei o pastor e a esposa e perguntei para eles: está tudo bem com os irmãos? Está, pastor, tudo bem. Mas por quê? Algum problema? Eu disse: é que Jesus mandou eu ficar. E com certeza Jesus não mandou eu ficar por causa do almoço. Quando eu disse isso, eu vi os olhos da esposa lacrimejarem. E eu perguntei para ela: a senhora quer falar? E essa mulher deu uma rasgada de choro. As irmãs que estavam conosco, eu pedi que fossem com ela para o quarto, porque eu percebi que era algo muito pessoal. Quando chegou lá, ela não tirou o vestido, ela rasgou. O corpo dela cheio de hematomas.
costas, pernas, ventre, seios, cheios de hematomas, porque o esposo dela só sentia prazer sexual espancando ela, o pastor. Os gritos daquela senhora foram tão altos que eu pedi que as irmãs tentassem acomodá-la ao peito para não chamar a atenção de vizinhos. Quando voltaram e trouxeram o relatório, eu olhei para ele e falei: e agora, pastor? Aquele homem foi violentado pelo próprio pai, dos 4 aos 14 anos de idade. O que ele viveu na infância e adolescência refletiu no casamento, estava refletindo na vida e causando um inferno dentro de casa. O dia terminou e nós não pudemos ir para a cruzada seguinte. Telefonamos e o pessoal que foi realizou lá. E nós ficamos ainda aquela noite com aquela família, em culto de ações de graças dentro de casa, orando, ouvindo, consolando, acalentando, curando feridas de alma, pedindo ao Espírito Santo para tratar. Tomamos o café da manhã do outro dia, agora sim eles abraçados, sorridentes, agradecendo a Deus, porque o Senhor tomou uma providência na tragédia que eles estavam vivendo. Porque a nossa alma precisa ser tratada. Cuidamos do espiritual, ignoramos o emocional. E aí, na vida espiritual Deus nos usa, mas na vida emocional somos uma tragédia. E o plano de Deus é tratar com o homem em sua totalidade. Estou quase concluindo. Estamos falando da prioridade na vida de um obreiro bem-sucedido. Eu quero falar pelo menos de 7 delas, estou na segunda. À tarde a gente continua querendo Deus. Eu vou encerrar contando algo que eu citei na mensagem que eu preguei, pastor também tem alma. Eu li uma certa feita de um historiador mencionando que os soldados antigamente, quando iam para a guerra, depois de anos em batalha, anos sem vir para casa, eles ficavam semanas, meses, sem poder tirar a couraça, a armadura, porque uma flecha inimiga poderia vir entre as nuvens e lhe atingir. Então naquele período se lavava as mãos, se lavava o rosto, se lavava o pescoço, se lavava os pés, mas não se tirava a couraça. Terminou a guerra, venceram a batalha, hora de voltar para casa com festa. Quando chegava em casa ia tirar a couraça. Meses, terra e água, sol e chuva, noite e dia, suor e sangue se acumularam dentro daquela coisa, de tal maneira que quando puxava a couraça, pedaços de carne viva vinham juntos. E o historiador citou que em muitos casos haviam vermes devorando a carne do soldado por dentro da couraça. Como é que ele não sentia? O calor da batalha lhe impede tomar tempo com pequenas coceiras, com pequenas feridas. Não dá tempo coçar a barriga quando você precisa proteger o coração. Então eles não percebiam, porque estavam em guerra. E aí o historiador cita que em muitos casos, soldados que não morreram na batalha, morriam em casa, por causa da própria couraça. Os vermes já haviam devorado parte do seu corpo, e não tinha como recuperá-los. Pastores são assim.
O juiz tira a toga, o advogado tira o terno, o médico tira o jaleco, o gari guarda a vassoura, o professor guarda o giz. Pastores são pastores de manhã, de tarde, de noite, acordados e dormindo, são chamados a qualquer hora. Um juiz não precisa abrir o tribunal de madrugada, um pastor às vezes precisa abrir a porta da casa à noite para receber alguém. Um médico não precisa atender fora do seu plantão, pastor não tem plantão, é plantonista, é o tempo inteiro, e com isso não cuida do que está acontecendo dentro da coraça. Muitas vezes tem vermes devorando por dentro da coraça, ninguém viu, porque essa coisa é bonitinha, deixa a gente chique, charmoso, ninguém enxerga o que está dentro, mas muitas vezes tem vermes devorando por dentro. E quando vamos perceber, tudo que a gente faz é marcar uma reunião para excluir, desligar, substituir na igreja, porque ele deslizou, ele pecou, ele falhou, ou como a gente diz, ele caiu. Ninguém enxergou vermes dentro da couraça. Está na hora, pastores, de aproveitarmos estas reuniões para tirar a couraça. Aqui deveria ser o lugar onde eu posso me despir das minhas vestes pastorais. Por quê? Porque eu estou diante de homens que vivem a mesma realidade que eu e que têm a obrigação de me entender, porque passam pelas mesmas lutas que eu passo. Então aqui é o lugar onde eu poderia tirar a couraça e dizer: limpa aqui as minhas costas que estão sujas, lava aqui o meu braço porque eu não estou alcançando, coloca remédio na minha ferida porque está doendo. É hora de nós sermos instrumentos de socorro na vida uns dos outros. Fique de pé, por favor, aqueles que puderem. Vida devocional, vida emocional. A vida devocional a gente disciplina, corrige, tomando um compromisso de oração, de busca pela palavra, vigilância constante. Mas a vida emocional a gente precisa observar o que está acontecendo, aflições, angústias, traumas não resolvidos. Ministrei outro dia numa igreja, num estado no Brasil. Foi muito simples, uma pregação muito simples. 2 dias, 3 dias, 3 reuniões, 2 dias. Aquele pastor me procurou depois e disse assim: pastor Josué, eu estava há 3 anos sem ânimo de pastorear. Eu vivi tantas situações aqui na igreja que eu perdi a expectativa do ministério, perdi a alegria. Minha mulher há 3 anos quase não ia à igreja. Quando ia era porque eu insistia: minha filha, eu preciso de você comigo. E ela ia para me atender. Meus filhos foram congregar em outra igreja, não quiseram permanecer na nossa igreja. Tamanha a decepção que nós vivemos em nossa família em relação ao ministério. E ele disse assim: eu quero te agradecer, depois daqueles cultos, minha mulher voltou para a igreja com força, meus filhos voltaram a congregar comigo, nós estamos vivendo um novo ânimo, Deus nos restaurou. Às vezes a sua mulher está desanimada, e o senhor pensa que é só birra, implicância, chateação da TPM, e na verdade ela pode estar sangrando.
Seu filho está revoltado e você pode achar que é coisa de adolescente, menino ruim, e tem pai que quer levar no tapa, no tranco. Quando filho de pastor também é gente e também sofre. Terminei o culto administrativo na nossa igreja e não dei nenhum cargo para o meu filho, ele tem 21 anos, nenhum cargo. E alguém chegou para ele e perguntou assim: e você, qual é o seu cargo? Ele disse: filho do pastor. E a pessoa falou: como assim? Ele disse: ser filho de pastor é cargo, não sabia não? Nós vamos falar um pouco sobre isso à tarde, se Jesus não voltar antes disso. Mas sua mulher tem alma, seu filho tem alma, o senhor, amado pastor, tem alma, é ferido nessa jornada que muitas vezes tem trechos estreitos, e o Espírito Santo quer tratar com a gente e nos sarar, nos curar. Vamos orar. E durante esta oração eu gostaria que o senhor escolhesse um companheiro, no meio da oração, escolhesse um companheiro para orar por ele. Se você lembrar, vier à sua mente alguém específico, e essa pessoa não estiver do seu lado, mas estiver no auditório, saia do seu lugar e vá orar por ele onde ele estiver. Ele pode estar precisando de uma oração profética, de um abraço fraterno, que vai lhe tirar da vala, vai lhe levantar. Pai, pelo teu Espírito estamos aqui. O Senhor nos atrai à tua presença. Tei manto piafaz, tei que afanto rei adagai. Nada nos é mais glorioso do que estar envolvido na nuvem da tua glória. Esta é uma manhã na qual o teu Espírito está tratando com a gente, ora corrigindo, ora exortando, ora confortando, para que o fim, o resultado seja de renovo, de ânimo, de vitória. Ó Deus, tu conheces a vida deste homem, teu servo. Ninguém conhece a sua alma como o Senhor conhece, mais que isso, o Senhor compreende. Nesta manhã, Senhor, final de manhã, inunda o coração deste homem com a tua misericórdia. Inunda o coração deste homem com o bálsamo do teu Espírito. Espírito de Deus, agora revela o coração e a mente do teu servo, aquele companheiro que está precisando de uma cobertura de intercessão agora, de um abraço fraternal. E nos move este auditório agora, Senhor. Pastores orando por pastores. Nós clamamos, Senhor, um mover do Espírito Santo neste lugar, trazendo renovo. Ore pelo companheiro que está do seu lado. Ore por alguém que esteja mais distante. Se for o caso, saia do seu lugar. Pai, nos torna, Senhor, mais compreensivos um com o outro. Gera em nós resiliência, tolerância, domínio próprio, companheirismo. Espírito de Deus, cobre este lugar agora com a presença da tua misericórdia. Derrama um manto de mansidão, de paz. Fortalece este homem, Senhor. Cura a alma deste homem. Ele foi traído,
machucado, sofreu uma calúnia, sofreu uma divisão. Senhor, ele está passando necessidade no campo, ninguém viu, ele não contou para ninguém, porque a sua orientação, o seu aprendizado lhe ensinou apenas a gemer, mas o Senhor está vendo. Dá socorro. Dá socorro. Tem alguns, Senhor, que já perderam a paixão pelo ministério, perderam o amor pelo campo. O Senhor sabe que isso não é ruindade, isso não é ingratidão, é cansaço emocional, é fadiga. Mas o Senhor, nesta manhã, renova os que estão aqui, renova aqueles que acompanham pela internet, renova aqueles a quem esse vídeo vai chegar futuramente, renova. Dá socorro ao teu povo. Pastor, se o senhor quiser sair do seu lugar, vir à frente no altar, ajoelhar, derramar a sua alma, faz isso. Eu ainda tenho 5 minutos, você pode fazer isso. Pode ser um momento que Deus escolheu para tratar com a tua alma, pode ser um momento que o Espírito Santo escolheu para ministrar no teu íntimo, porque o máximo que o pregador consegue é ministrar ao teu intelecto, mas o Espírito Santo vai ao teu íntimo e ministra lá, rasga o coração. Pode chorar, pode gritar, pode abrir a alma. Você está entre companheiros. Todo mundo aqui tem as mesmas lutas e conflitos. Trata com a gente, Espírito Santo. Trata com a gente, Espírito Santo. Trata com a nossa alma, Espírito Santo. Trata com a nossa alma, Espírito Santo. Trata. Deus de eterna misericórdia, Deus de benignidade infindável, Deus cheio de compaixão, Deus tardio em irar-se, Deus que conhece o mais íntimo do ser, envolve os teus filhos agora com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Teira bagaragana, choriamam, choriabadagarai. Cura, cura, cura a alma, cura a alma. Estou pedindo permissão ao pastor Neemias para que os pastores da mesa, os senhores são pastores sobre eles, se pudessem descer, abraçar esses ministros, afagar paternalmente. Às vezes é uma questão de paternidade, de se sentir protegido, cercado, de saber que há uma muralha ministerial que vai bloquear ataques, que vai nos cercar de amor. Aleluia! Oh, Deus, usa agora esses ministros, pastores e líderes desta convenção para que ministrem sobre os teus filhos com um sentimento de companheirismo, de amor, de paternidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Socorre os teus servos, aqueles que não vieram à frente, mas a alma estava precisando de um bálsamo, de um conforto nesse dia. Libera. Aleluia, aleluia,
Aleluia! Ajuda o teu servo, Senhor, ajuda o teu servo, Senhor, ajuda o teu servo, ajuda o teu servo, ajuda o teu servo. Ajuda o teu servo, cobre-nos de calor fraternal, em nome de Jesus. Enquanto isso, dá um abraço no companheiro que está do seu lado e uma palavra de fé, de ânimo, de companheirismo. Diz para ele aí: estamos juntos, conta comigo, nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Dá aquele abraço carinhoso, caloroso. Diz para ele: estamos juntos, nós vamos vencer essa peleja, conta comigo. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador.